Em outubro de 1968, ano em que conflitos estudantis ocorreram em muitos países, explodiu em São Paulo, mais precisamente na Rua Maria Antônia, um confronto entre estudantes da Universidade de São Paulo e do Mackenzie. O Brasil vivia a ditadura militar e os dois grupos de estudantes representavam valores opostos. Enquanto o grupo da USP lutava pela inclusão de mais alunos na universidade pública, o Mackenzie abrigava o CCC, o Comando de Caça aos Comunistas. O clima entre os dois lados da rua, em outubro, era o pior possível. A Batalha da Rua Maria Antônia se transformou em filme e esse é o tema do Betoneira de hoje. Hoje temos dois convidados, a Vera Egito, diretora e roteirista do filme A Batalha da Rua Maria Antônia, e o Will Echeberreri, diretor de fotografia. Os dois já trabalharam em diversos filmes e séries e levaram com A Batalha da Rua Maria Antônia o prêmio de melhor filme de ficção no Festival de Cinema do Rio, esse ano. Will e Vera, sejam muito bem-vindos ao Betoneira. Super bem-vindos, muito bom estar com vocês aqui. Muito obrigado por toparem. Que legal. Obrigada pelo convite. É um prazer, prazer. Eu vi o filme, maravilhoso. Sim, você viu na primeira fila, né? Vi na primeira fila, um cine curtinho na Mostra Cinema, foi muito bom. Eu adoro primeira fila, sempre vou na primeira fila também. O famoso gargarejo. Mas antes da gente começar a falar do filme, eu queria perguntar para vocês do atual momento do cinema brasileiro, né? A gente passou uma pandemia e durante essa pandemia um governo inominável, né, que não tinha Ministério da Cultura, destruiu a cultura e o cinema praticamente parou, né? Tanto por conta da pandemia quanto pelos incentivos e o fato do desmonte da cultura em geral no Brasil. O que vocês estão percebendo nesse momento atual? Né? Como é que está o cinema no Brasil retomando e valorizando o cinema nacional? Como é que está isso daí? Acho que essa esperança de que as políticas públicas sejam retomadas, né? A Ancine foi realmente desmontada nos últimos anos e é o órgão que organiza, que faz com que os editais e as coisas funcionem para o audiovisual. E eu acho que eu sinto hoje um momento de esperança, de retomada, de empolgação. Recentemente teve a mostra de cinema e eu acompanhei vários filmes legais, que foi onde eu vi o filme de vocês, e eu gostei de tudo que eu vi, foi muito legal. Parece que na mostra esse ano os filmes brasileiros estavam sendo muito procurados, o que é um bom sinal também. Né? Eu senti isso também, que legal. O nosso estava uma loucura. Esgotava em 3 minutos, a gente não conseguia comprar ingresso para os amigos, ninguém conseguiu comprar ingresso. Você conseguiu comprar ingresso? Eu comprei permanente. Eu já, 4 dias antes, eu já selecionava e já colocava lá. Credencial. Porque eu ia ver muitos filmes por dia. Arrasou, cinéfilo. Will, e você? Como diretor de fotografia e como alguém que faz vídeos musicais, além de filmes, o que você vê? Eu enxergo um pouco esse cinema mais como uma forma de reverberar um pouco tudo que a gente viveu, né? Sim. Acho que a gente passou por uns 5 anos aí muito pesados, né? Com esse governo, com a pandemia. E eu acho que o cinema sempre teve esse viés na história dele, né? Mas eu até estava pensando nisso essa semana, eu acho que sempre tem que acontecer alguma coisa para esse cinema ressurgir, para ele voltar, para ele acontecer, né? E eu acho que esse filme ele é um fruto disso tudo, né? De uma certa maneira. Eu acho que ele coloca um pouco, ressurge um pouco o cinema político de uma certa maneira no Brasil, sabe? Na minha opinião. Porque a gente estava muito imbuído de conteúdo mais com um caráter de entretenimento ali diferente, né, nesses últimos anos, e aí de repente aconteceu uma coisa muito séria no nosso país e a gente parou e respirou ali e falou, peraí, né, a gente precisa devolver alguma coisa. Acho que acaba sendo um momento de resposta muito forte também, um momento de se colocar, né?
Acho que de se posicionar também diante de tudo que a gente viveu de uma maneira... Um filme de época, mas também um pouco... Atual. Contemporâneo, né? De uma certa maneira. E eu acho que tudo isso tem sempre esse espaço que a gente vai permeando, né? De você estar no passado, mas você estar no presente, de você entender também dentro da história do cinema como um todo, né? Todos os povos, né? Todos os lugares. O cinema sempre teve um viés político, né? Sempre teve um... Sim. Eu acho que isso sempre me pegou um pouco quando eu me questiono um pouco nesse momento atual do cinema, assim. Para nós, pelo menos, né? Porque a gente teve uma obra, enfim... Ter a oportunidade de fazer o filme da Vera foi muito especial para mim, porque eu acho que é um projeto dentre nenhum, assim, né? É muito único. Então, eu acho que a gente conseguiu olhar para isso e trazer isso de uma maneira mais expressiva mesmo, né? Por isso que eu acho que o filme também ele nasceu e ele tá voando, tá indo super bem, sabe? Eu acho que tem um caminho dele também muito importante e necessário. Para além do filme, a gente gravou alguns meses atrás um episódio, por exemplo, com Inácio Araújo, falando de que os cinemas de rua estavam fechando, né? E qual que é a importância do cinema de rua? Para mim, o cinema de rua ele tem uma vibe muito legal de ser sei lá, de agregar as mostras, de agregar um público que é fiel a um cinema alternativo e a gente ao cinema brasileiro, aos filmes brasileiros, e assim, fechando os cinemas de rua e privilegiando os cinemas mais de shopping, que é a outra parcela da moeda. E isso me causa uma certa preocupação, né? Nosso podcast é um podcast de arquitetura, mas que a gente fala de tudo, mas a gente também fala da cidade e da arquitetura. Então eu linko um pouquinho essa questão do futuro do cinema, como que é uma retomada do cinema brasileiro pós-pandemia. Eu acho que tem um revés aí, que é essa questão. Fechou o Unibanco lá o Espaço Unibanco Augusta do outro lado da rua. Eu amo quem fala Espaço Unibanco. Eu sou assim também. Mas eu sou dessa época também. Né? Até porque o Unibanco tá tirando patrocínio também. Maravilhoso. E tá fechando outros cineclubes, ou perdendo o patrocínio. Então isso me deixa muito preocupado nesse momento. Para além do filme, do cinema brasileiro, os espaços onde passam esses filmes, né? Sim, para mim um pouco o próprio brasileiro percebeu o cinema e percebeu um pouco o que o capitalismo fez com o entretenimento, né? Porque o entretenimento ele acabou virando esse mundo de streaming, esse mundo de série, de coisas que, do meu ponto de vista, assim, você filtra ali, não sai muita coisa, né? Então eu acredito que olhar para isso diante desse momento que a gente passou e tentar resgatar isso, a volta dos longas-metragens, né? Sim. O Ministério da Cultura se fortalecendo, eu acho que tem todo um caminho muito importante aí. É um momento bem especial, eu diria, né? Muito bom. Acho que os shoppings, vocês que são de arquitetura, sabem o quanto eles excluem, né? O quanto é um ambiente excludente. Acho que a maioria dos brasileiros se sente constrangida ou oprimida de entrar num shopping. Acho que para uma classe social é muito normal, muito corriqueira, mas para a grande maioria do brasileiro oprime aquele ambiente, aqueles seguranças todos e as pessoas se sentem também hostilizadas ali dentro. Então, para você chegar no cinema, que geralmente é no último andar, cima, inclusive, com a praça de alimentação do lado, você já exclui de cara e o cinema de rua tem esse lance de você estar passando na rua e ser ali chamado, né, por um cartaz, por uma imagem, por uma turma que está saindo na calçada. Agora na Índia, o filme estava em Mumbai, num festival, e a Índia tem esses dois mundos ali, acho que tão gritantes ou mais do que no Brasil. E o festival tinha algumas exibições nos shoppings que, assim, eu não tenho como descrever o que é aquilo. São palácios, é uma arquitetura muito, uma estética muito específica, assim, né? Esse luxo asiático. Lá tem Bollywood, assim, né? Tudo é uma loucura, os lugares que tinham as exibições, os cinemas. E o Regal, que é um dos últimos cinemas de rua ali na parte sul de Mumbai. Sim. Que é um cinema ali do
provavelmente dos anos 30, 40. Lindo de morrer. Ah, E a fila dos dois cinemas era muito diferente, né? Sim. E eu acho que aqui é muito, muito parecido. Lá, Sim. nesses ambientes de ostentação, estavam estudantes de cinema, cineastas, uma galera mais intelectualizada. E no Regal era o pessoal que estava na rua, que estava a fim de entrar no cinema e ver alguma coisa. Sim. Então o cinema de rua ele tem essa importância política também, de Sim. convidar quem estiver no centro, ali, quem estiver Generosidade, passando né, para assistir um filme. Sim. Geralmente com promoção, com ingresso popular. É uma pena, tem uma vontade de pegar as igrejas de volta e transformar em cinema de novo. Porque viraram todas as igrejas evangélicas. Fazer o retorno. Quem também. sabe? Um movimento que a gente pode iniciar aqui. aquela cena do Retratos Fantasmas, né? De todos os cinemas antigos viraram igrejas. Viraram igreja, exatamente. Vera, você começou a rascunhar o projeto do filme A Batalha da Rua Maria Antônia em 2009, mas ele só saiu do papel em 2022. Justamente o ano que o Brasil se livrou desse governo que mostrou muitos sinais de autoritarismo, de violência, de desrespeito com a democracia. Conta um pouco pra gente por que o filme demorou tanto para ele conseguir acontecer e sobre essa coincidência histórica, né, que fez com que ele ganhasse uma atualidade e uma urgência, né, que eu estava falando. De repente é um filme documentário, mas é um filme super atual. A gente filmou em abril, então foi antes, inclusive, do começo do processo eleitoral. A gente não sabia o que ia dar, assim, tava todo mundo ainda com muito medo. As filmagens tinham essa tensão. Na foto de equipe, que é a foto que geralmente se faz na última diária, que junta todo mundo, faz um fotão, os gritos eram esses, da eleição, do Lula, porque a gente ainda estava muito com medo, né? As pesquisas não estavam muito claras, e, quer dizer, não ficou muito claro até o fim, até quando virou ali, né? Então, acho que filmar esse filme em 22 antes da eleição também foi pra gente, também foi uma eletrizante, assim, eu diria. E em 2009, quando eu comecei a pensar nesse projeto, o clima era outro, né? Era um clima de vitória. Sim. Assim, vitória no sentido humano mesmo, né? Eu olhava para essa história e pensava, poxa, aconteceu tudo isso no Brasil, mas uma militante virou presidenta. Então a gente conseguiu vencer essa etapa, né? A gente conseguiu construir uma democracia sólida. Tem a Dilminha no filme. Tem a Dilminha no filme, nossa querida Dilminha. Tem algumas homenagens no filme de figurino. A Dilma não estava na Batalha da Rua Maria Antônia, era militante. E a gente usou um dos figurinos de uma foto icônica dela, quando ela era bem novinha, acho que tem 19 anos. Figurinos, óculos, o cabelo, e tem uma atriz que usa tem esse look, que foi apelidada de Dilminha. E até agora a gente só chama ela assim, né, na estreia. Não, você olha e fala, olha a Dilminha. Ela me escreveu ano passado, nossa, tô morrendo de saudade de você chamar ela de Dilminha. Falei, já você vai voltar a ser chamada. Desculpa te Bom, não, imagina. E aí, ao longo desses anos, a coisa foi mudando, e aí eu fui entendendo que a batalha não estava vencida, né? Que o CCC nunca deixou de existir. Que o Brasil nunca deixou de ser a Rua Maria Antônia. Então, que a democracia não era sólida como parecia. E aí o filme ganhou essa atualidade. Mas, para mim, o que eu aprendi com isso é que é um erro achar que alguma coisa está vencida. Sim. Né? E que a gente tem que entender que esses direitos conquistados, eles não são garantidos. Tem que ser uma luta diária. Estar atento e forte. E que eu lembro que em 18, ali no segundo turno, naquele desespero, todo mundo desesperado, indo pra rua, fazer vira-volta. Eu estava grávida de gêmeos, eu só chorava. Era aquele momento ali que a gente viu que ele ia ganhar, que era isso que ia acontecer. E eu lembro que tinha umas reuniões aqui no Baixo Augusta com Deus e o mundo, ia colando gente no Baixo Augusta, tava todo mundo assim, não é possível. O que a gente faz? Né? Tinha desde ator global até o pipoqueiro que entrava falando, o que a gente faz, assim. E aí, em algum momento, a gente sacou que ele ia ganhar. E aí tinha uma galera falando, não, eu não vou mais pra rua, não tem mais o que fazer. E quem era da militância mesmo, quem é da militância, falava, mas militância não é sobre a gente vai ganhar ou a gente vai perder. Sim. A gente vai fazer campanha até o último dia.
Mesmo que a pesquisa diga que a gente vai perder de 90%, isso não existe. Não, e depois uma posição ferrada, né? E eu acho que o filme me ensinou isso também, né? Que tomar uma posição política não tem a ver com estamos bem, estamos ganhando, o Brasil está melhor. O Brasil é como é, e a postura que você toma em relação a isso tem a ver com o seu caráter, né? Não tem a ver com o que isso resulta. Sim, sim. E por que demorou tanto? 1000 histórias, assim, nem sei se cabe. A distribuidora faliu, e aí o dinheiro que a gente tinha de um edital foi retirado, e aí depois de 5 anos a Ancine cancela o projeto foi cancelado, e a gente teve que voltar, inscrever o projeto tudo de novo. Mas no final todo esse movimento foi maravilhoso, esse tempo estendido, Sim. porque a gente começou a pensar em... Que ano que você entrou no projeto? Eu nem sei. 2019? Que aí a gente começou a pensar mais seriamente nos planos de sequências e aí mas você trouxe a ideia da película depois da pandemia, né? A gente ia filmar em 2020, aí veio a pandemia. A gente ia filmar em 20 dias antes da filmation, pandemia. Foi praticamente isso, assim. E o filme ele não ia ser assim, né? Não ia ser assim, não ia ser em película. ele ia ser super diferente. E aí parou tudo, e esse processo todo também trouxe tudo isso pra gente, sabe? De uma certa maneira foi... É engraçado como você percebe que os tempos eles vão se adequando, se encaixando, né? Até a coisa tomar forma e realmente nascer ali, né? A partir do que é certo para ela ser, sabe? Sim. Os tempos são necessários. Eu acho que até historicamente falando, o tempo todo que ela teve dentro do processo, né? O tempo que eu tive ali, que foi também uma coisa de... Perto de todo o tempo do projeto, eu tô super mais no finalzinho, sabe? Então... Mas é bom maturar, né? De ter a ideia e maturar. A gente tava até conversando sobre isso. É difícil, como é que você vai fazer uma outra coisa assim, né? Você precisa ter um pouco esse tempo aí também das coisas, né? É difícil, é super complicado pensar como que você consegue fazer um projeto acontecer do começo até o fim, né? E ultrapassando todas essas barreiras, né? Porque às vezes é isso, você tem uma pandemia, né? A pandemia foi inacreditável. Eu quase fiz o filme várias vezes, e aí quando estava marcada a filmagem 20 dias antes, a gente adiou 2 meses, lembra? Tinha isso, a gente não sabia, ninguém sabia de nada. Ninguém sabia fazer aí depois semanas, meses. Era uma gripe. Mas durante os 2 anos de pandemia, ou que ficou pendurado o projeto, a gente trocou muita ideia, assim, e no final foi crucial, assim, para o filme ser como ele é. Sim. Inclusive a pesquisa do Will sobre o 16mm, sobre esse alto contraste, esse preto e branco, ela cresceu nesse período e a gente consolidou essa ideia em 2022 ali, né? Em janeiro, sei lá, fevereiro. Eu sempre quis fazer em negativo, né? Eu queria ter uma coisa que parecesse um jornal, assim, vivo, sabe? E aí, num primeiro estudo que a gente fez, era meio impossível. Antes da pandemia, foi meio uma gongada, assim. Mas em termos de orçamento? Não rolou. Não era uma coisa viável, assim. E aí veio a pandemia e tal, e depois tudo foi se acertando, se adequando, e a gente começou a mastigar tudo isso, né? Porque ficou muito esse sentimento ali de tentar fazer assim, né? E a gente conseguiu. Foi um milagre. Vou pegar o gancho de vocês falando um pouquinho da linguagem do filme. O filme foi feito em 21 planos sequências, né? O plano de sequência registra uma série de ações, vou até ler aqui, viu? É muito técnico. Registra uma série de ações sem cortes e é um recurso de linguagem que transmite a sensação de uma experiência em tempo real, né? O filme adquire uma realidade que não tem outra maneira de filmar, é uma coisa que é uma sequência. Mas isso tem uma coisa muito desafiadora de técnica, de como você faz isso. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como foi feito isso, esses 21 planos sequências que eu achei maravilhoso. E realmente eu me transpus para o filme, senti uma coisa muito real. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho o porquê do plano sequência, e como isso foi viabilizado ao longo da execução do filme, com toda essa dificuldade que tem de prever, né? Porque você tem que prever com a câmera que tal pessoa vai entrar naquele momento, aquele outro, e tudo aquilo acontece como uma dança, né? Conta um pouquinho disso pra gente.
Acho que a arte do plano de sequência é ele parecer o mais real possível, né? E eu tenho uma coisa muito forte na minha cabeça que eu estudei, assim, uma vez pesquisando, eu encontrei que toda vez que você corta uma imagem na televisão, seja em qualquer lugar, você precisa estabelecer isso no seu cérebro. Seja um corte de um plano aberto para um plano fechado no mesmo eixo, o seu cérebro ele, automaticamente ele reinicia e ele estabelece de novo o que você está vendo. Então toda vez que você tem uma dinâmica que você vai mudando, você vai alternando, te lembra que você vai reiniciando a sua cabeça para ela poder pensar no que você está vendo e te estabelecer dentro daquela história, por mais que seja bem contado. Quando você tem um plano de sequência, você está dentro da linha da ação, que a gente chama. Então você não tem esse input dentro do seu cérebro constantemente dentro de um filme. Você pega um longa-metragem, dependendo do diretor, sei lá, tem 5.000 cortes. Né? Então você faz 21 cortes dentro de um filme, você tem uma sensação completamente diferente de imersão. Então acho que o nosso ponto de partida ele era esse, assim, era estar dentro da história e tentar ser o mais imersivo possível, sem atrapalhar, porque também não é um filme de fotografia ali, que você tem aquela coisa estética, tá? Ele é um filme, ele é uma mistura ali é quase um aluno. Como assim não é um filme de fotografia? Não, mas no sentido, não é? mais no sentido estético mesmo, né? Porque ele não é um filme de composição, de quadro, de você. Ele é um filme que ele tem uma outra dinâmica. Ele quer te pôr dentro daquele lugar. Ele quer que você desça a escada, quer que você entre, que você saia, que você olhe como um aluno olharia, né? Então, para mim, eles são pontos de vista diferentes de várias ações dentro daquele lugar, né? Ora eu sou um aluno, ora eu tô ali. Isso deu uma liberdade muito grande pra gente, porque tem uma hora que você tá ali e você quer ir pra lá, você vai pra lá. E você sai daqui, você vai pra lá. Você sai daqui, você vai pra lá. E quando você começa a conectar isso dentro da sua cabeça, é engraçado, né? Porque o começo do filme você entra dentro da linguagem. Não sei se você teve essa sensação. Você entra dentro da linguagem. E aí, a partir do momento que você vai, ele vai, assim, que é uma coisa... Tem sequência que você começa que você não lembra onde começou no final. Olha. Porque a coisa foi embora, você nem lembra onde começou. Onde é que começou aquela sequência? Você tá lá no fim, sei lá, 8 minutos depois, sabe? Num outro lugar, lá na rua, você começou lá em cima. Tinha sabe? planos que eu começava dentro do casarão, andando e saía na rua e olhava, maravilhoso isso. Veio muito da ideia de viver em tempo real a experiência com eles. Veio muito do roteiro, acho que toda essa estética veio do roteiro. E que eu, como roteirista, talvez antes de ser diretora, eu seja roteirista, acho que quando uma estética é imposta a uma história, isso geralmente salta, assim, aos meus olhos salta muito, assim, um maneirismo estético, algo que foi imposto à narrativa. E nesse caso pode parecer, e eu ouvi isso nessa bateria de festivais aqui dos últimos 20 dias, ouvi essa observação de muita gente, poxa, quando eu vi ali 21 planos de sequências, imaginei um exercício puramente estético, e não é um exercício narrativo, porque veio da vontade o roteiro não era assim a princípio, né? E eu fui decupando a história em tempos reais, né? O que acontecia ali, que era uma unidade de tempo. Deu mais ou menos isso, 20, 21 momentos. Aí reescrevi tudo pensando nesses 21 planos sequências, porque, pensa bem, se eu escrevo uma cena que o Will tá conversando com a Vera, do lado de fora, o André vai pegar uma água. Essa cena já não tem como fazer num plano de sequência. Porque eu não tenho esses dois momentos acontecendo. Então então começa aqui a conversa, quando o Will levanta para arrumar a câmera, o André tá passando lá fora e pegando uma água. Então eu tive que reescrever, fazendo esse caminho dos personagens para que o plano de sequência fosse possível. Então ações paralelas, por exemplo, que existiam na história, eu tive que transformar em outra coisa. Sim. Essa foi a primeira passada. Quando a gente chegou na locação e achou a locação, a gente foi à locação algumas vezes juntos. O Will imprimiu uns mapas, assim, umas plantas baixas do prédio. A gente ficava lendo o roteiro e tentando imaginar o caminho. E depois a gente ia lá e ficava descendo e subindo, tentando imaginar onde ia ser. E aí teve mais um tratamento de roteiro escrito para a locação, pensado para a locação. Olha, isso tudo antes do elenco chegar, assim. Eu, do ponto de vista do espectador, eu vi aquilo como um reforço da batalha.
é como se as coisas acontecessem assim, num crescendo dentro da escola, e depois na rua a resposta do CCC, e era como uma dança para mim. Eu gostei muito de ser plano de sequência, porque para mim isso, e aí eu mergulhei lá dentro, eu ia junto nessa dança. Que bom. Foi muito bom, foi muito legal. Eu ouvi de algumas pessoas que a câmera, porque o Will opera a câmera, ele é em plano de sequência e em câmera na mão, ele é inteiro em câmera na mão, o filme todo. E eu ouvi isso também de algumas pessoas, de como a câmera, ela também é elegante no sentido de se movimentar quando há necessidade também. E quando não há, parar e observar as coisas, né? De ter esse tempo também ali do elenco, porque foi um grande balé. E aí eu tenho que falar do trabalho da Fabiana Vinitz, que é outra diretora, que é a diretora que dirigiu todo o elenco coadjuvante e elenco de apoio com a gente. Ótimo. Porque enquanto a gente criava a mise-en-scène ali principal, com o elenco principal, a Fabiana sacava o que estava acontecendo e ia trabalhar com todo o elenco de apoio e coadjuvante, para que esse balé acontecesse de uma maneira fluida. No plano de sequência. Porque começa numa festa ali no CA. Quando a câmera chega no saguão, tem que estar vivo ali já, né? Uma coisa, sai na rua, já está acontecendo. Quando volta, essa galera que estava no saguão está fazendo o quê? Continua lá? Alguém subiu, alguém desceu? Ela ia criando essas narrativas, assim, muito com todo aquele elenco. E a gente ensaiava. Metade do dia era ensaiando, metade da noite. Muito bom, Paulinho. E a gente estava falando da fotografia, justamente de vocês terem optado por fazer em preto e branco e filmar em película, né, em 16mm. A fotografia em preto e branco, ela parece ser uma escolha que tem muito a ver até com os nossos tempos de polarização, onde em quase todos os debates parece ser preciso tomar um lado. Desde o começo, a ideia era fazer em preto e branco? Pra mim, sim. Na cabeça dele, que o começo da Vera é outro, né? Mas o começo do é um começo teve esse momento, assim, né? Putz, porque ele é preto e branco. O negativo é preto e branco, né? Então esse filme ele não tem cor at all, assim, só se a gente pintar. Eu sempre tive muito essa vontade, né? Aí você falou do jornal também, né? Da ideia. Eu queria muito, eu gostava muito de tudo que a gente viu de referência, printada. Tem umas coisas que parecem uns stencils, assim, que é puro contraste, né? Preto no branco. E eu acho que teve uma questão também de custo, porque a revelação do preto e branco e o negativo também é mais barato. Mas imediatamente assim, na minha cabeça eu vi o filme como um filme PB, sabe? Eu acho que não só por ser de época, mas porque muitas das referências que a gente se embasou em estudos, em pesquisa, tinham muito essa cara, sabe? As próprias fotos de 68. A pesquisa era essa. É a cara que a gente e tinha esse cinema documental, estudantil ali do Godard também, que é mais documental, tem uma coisa mais de longe, com zoom e tal, ele é mais sujo, mas foi uma grande referência também, porque eu acho que era uma coisa muito contemporânea ali e tinha uma cara muito forte. E a gente acabou juntando isso para poder ter essa câmera que ela é passiva, assim, sabe? Eu queria ter a tremida, eu queria subir na grua e balançar um pouco, eu queria que fosse como se a gente tivesse feito isso na época mesmo, sabe? Então, pra mim, ele tinha essa cara, ele tinha que ter essa cara de época, né? E pra você fazer uma coisa de época hoje em dia, pensando tecnicamente assim, você tem muito recurso, né? Você pode estragar uma imagem digital, você pode pôr, enfim, você tem muita coisa pra fazer, mas nada se compara a você realmente ter a base analógica, né? Então isso foi uma coisa que a gente sempre quis ter no filme. Os pôsteres são todos fotografados, tem todo um trabalho still também, que ele é todo em filme. A gente filmou coisa que a gente fotografou, então a abertura do filme é toda filmada em cima de fotos. As cartelas todas de crédito são filmadas. Falou disso, né? A gente filmou também com uma lente só. Que lente que vocês usaram? Uma 9,5. É uma lente angular. Mas enfim, eu acho que tem todo um rigor de linguagem, né? Que, de uma certa maneira, ele cria uma coisa leve. Isso que eu acho legal, uma sensação do filme que você tem ali, que ele não é um filme que ele é proposto, né? Você fala, 21 planos de sequência, você acha que você vai ver... Essa surpresa que as pessoas acabam tendo, acho que vem muito dessa luta que eu tive muito grande para poder imprimir essa luz, porque é muito difícil você estar com a câmera ali e você só observar, né?
Sim. Tinha horas que ela falava pra mim, calma, precisa esperar, espera acontecer, deixa ele respirar. A menina vai pegar um negócio, vem pra cá, deixa ela pegar. Aí ele vai vir, não, mas negativo, não, mas deixa, vai. Do Will com o elenco era maravilhosa. O elenco ama ele, né? Mas era maravilhoso, porque assim, ele com a câmera aqui, vai pra... Não, você vai pra... Não empurra. Não, mas foi um amor, o elenco ama ele. Tinha toda essa dinâmica com todo mundo, né? Sim. Porque era uma grande questão na minha cabeça se a gente ia conseguir fazer as coisas sem errar muito. Sim. Porque a taxa de erro ali ia custar uma grana muito, Pois, em muito película grande. custa, E o plano de sequência, Sim. né? Que você joga no lixo, né? Pois. Se você errar o plano de sequência. No meio, exatamente. no minuto 4. É. Mas o lance do preto e branco, ele falava, já desde que ele entrou no projeto, ele falava do preto e branco. E eu não ia muito com a cara dessa ideia, Sei. porque me parecia... perde alguma coisa. Não, me parecia uma ideia óbvia. Um filme de época em preto e branco. Sim. Filmando em digital. Eu não entendia o sentido. Porque eu acho que é isso, tem um rigor. Acho que eu acabo pensando de uma maneira muito rigorosa como diretor. Assim, qual que é o jogo? Acho que quando você vai dirigir um filme, você cria um jogo. E você só pode fazer o filme dentro daquele jogo. Não pode sair. Então tem uma paleta de cor, tem essas lentes, tem esses movimentos de câmera. Ah, mas eu acho o dolly bonito. Eu também acho o dolly. Dolly é um carrinho, né? É um movimento de câmera específico. Também acho, mas nesse projeto não tem, porque não faz parte dessas regras que eu inventei para esse mundo. Então eu tenho essa tendência. E essa regra não me parecia que entrava numa lógica. Quando ele trouxe a ideia do 16mm, da câmera 16mm, quando você pensa no cinema verdade, no cinema dos anos 60, Era 16 documental, e se a gente estivesse lá, eu lembro que uma vez você falou, se a gente estivesse lá, se a gente fosse estudante, estivesse lá filmando, a gente ia estar com essa câmera. Não tinha celular naquela época, né? Era com uma celular da 16zinha época, PB, era isso que a gente ia ter na mão. E aí eu falei, tá, aí agora fez sentido. Fez parte das minhas regras aqui. Pode Porque a entrar gente na está Agora fez criando um sentido. universo, né? Não é pegar uma imagem digital e é isso, deixar preto e branco e enfiar um grão. Também não que seja uma crítica a se fazer isso, pode ser muito legal também. Mas ali fazia sentido desde o princípio, aí eu comprei a ideia. Só que aí, assim, tem uma série de dificuldades, assim, a gente não teve que comprar o negativo em Nova York, não tem revelação na América do Sul mais. Então o material tinha que ir para o Reino Unido e voltar. Nossa. Inclusive tá lá no Reino Unido os negativos, né? A gente precisa buscar. Porque eles digitalizaram e mandaram digital para vocês. Aí faz um transfer e manda o material primeiro em baixa pra gente. Mas os 4 primeiros dias de filmagem, a gente não sabia o que a gente estava fazendo. No escuro. Foi no escuro. A gente fez meio que na cega esse começo todo, assim, era uma coisa, os 4 primeiros dias foram 100% sem ter certeza, né? A gente sabia o que a gente estava fazendo, óbvio, mas você não tem aquela certeza de você poder ver o material, que é um pouco esse jogo, né? Você pensa para um produtor executivo, para uma produtora, você correr esse risco, né? A gente não tinha essa margem, Então, acho que não deu certo, vai refilmar, não tinha. Exato. Só para as pessoas entenderem, geralmente quando se filma em película, tem no final da diária você vai para o laboratório ver o copião do dia anterior. Sim, que era Então aquela você máquina filma, enorme. revelam, tem um cineminha, um cineminha dentro dos laboratórios, e aí você checa, isso aqui deu um probleminha, aqui tem um véu, aqui não sei o quê. Será que a gente consegue refazer essa cena? Então isso era uma praxe de se filmar em película. Porque E agora eu vou explicar uma coisa, vamos ver se faz sentido. Porque o vídeo assiste, que é onde a gente acompanha o que está sendo filmado, no digital ele é fiel, ele é o que você está filmando. Ele é o que você está filmando, certo? Tem uma definição maior. Tem essa fidelidade. Na película é uma mini camerinha em cima dela, então nem é exatamente o que está vendo, porque não é no anteparo, né, onde realmente a imagem se forma. É como se você estivesse vendo no visor da analógica. É exatamente isso. E transmitido ali para esse videozinho, é tudo bem sem definição. Sim.
Por isso que eu falo que a gente não sabia o que estava fazendo no sentido rigoroso. Vocês Sim. tinham Ele esse controle. via Vocês tinham controle, mas podia ter falhas, podia ter alguma... Nossa, podia ter dito. Quando chegou, a gente foi correndo pra produtora, isso foi chorando bonito. sangue. Assim. Eu não dormia, foram 12 dias sem dormir, eu não dormia, eu não comia, foi uma doideira. Muito corajoso essa opção de 16 Então, milímetros. eu acho que esse filme, ele é muito, tá muito impresso essa coragem, assim, esse risco, Sim. sabe? E eu acho que essa audácia aí de ter tomado essas decisões e amarrado a linguagem desse jeito, ter esse rigor da linguagem, tá sempre dentro da linha da ação, e de uma certa maneira querer contar isso sem exacerbar nada ali, estético. Sim. A gente estava ali para poder realmente entender o que estava acontecendo naquele lugar, né? E ainda mais, só como observação, 2023 é o ano do centenário dos 16 milímetros, que Exato. foi criado em 1923 pela Kodak. É o ano do centenário da 16 milímetros. E vários criadores acabam usando, por uma necessidade, 16 milímetros até hoje, né? Acho que tem ainda uma cultura disso, que é claro, a cultura de você... Então eu achei muito legal essa questão do 16 milímetros, porque é isso que a gente estava comentando, o celular da época. Era onde tinha agilidade para filmar. Exato. Os fatos. E o E negativo... as gruas também são de época, né? Um pouco assim. Toda essa lógica de movimentação e essa dinâmica toda foi pensada também para não ter nada que ficasse moderno, né? Mas ela é uma linguagem que, de uma certa maneira, ela tem ali uma coisa mais chique. Ela anda, ela vai, sobe numa grua. Mas acho que são coisas mais em função de contar o que está sendo... Sim, sim. Não era uma reconstrução de época, e sim era contar de uma maneira... Exato. De ter uma outra agilidade, uma outra maneira de contar aquela história. Exato. Eu tenho um pouco... Muito legal isso. Eu não gosto muito dessa coisa proposta, né? Quando você começa a propor muito ali, que aí acho que começa a ficar uma coisa jogada, meio assim. Então, esse rigor e essa coragem, assim, para mim, eu acho que é o que dá o tom do filme. E só complementando a questão... A gente sempre dá uma puxadinha para cidade, arquitetura, né? Eu acho que eu também, como espectador vendo o filme, eu acho que o fato de vocês filmarem em preto e branco e ter essa agilidade, ter o plano de sequência e ter agilidade de 16 minutos, ressaltou muito a questão do lugar, do confronto de duas calçadas, do Ramos de uma Azevedo, rua aquele prédio. Então, tudo isso para mim ficou muito mais... Eu levei uma bronca na sessão do Reserva Cultural de uma mulher que ela veio falar porque isso aconteceu na sessão na primeira sessão de São Paulo, no Itaú, no Unibanco, Espaço Unibanco. De uma mulher que falou assim, ela foi a primeira pessoa que veio falar comigo, assim, no meio dos aplausos, chorando muito, ela falou, eu tava lá. Uau. E a gente não conseguiu falar nada, ela só chorava. Eu também no meio daquele monte de gente segurando o choro. E ela ficou muito tocada. Essa outra mulher da reserva veio assim pra mim, olha, meu coração tá partido, porque eu estava lá. E como que você não filma na Maria Antônia de verdade? Assim, isso que eu ia falar pra vocês. Eu falei, não foi possível filmar na Maria Antônia. A rua tá muito descaracterizada, né? Tá totalmente descaracterizada. Isso que a gente ia falar da locação. A não ser o prédio, né? O prédio é tombado ali, a fachada, mas o entorno porque muito descaracterizado. Tá muito diferente ali o lugar, né? Muita intervenção. E aí ela falou, mas dava pra fazer com inteligência artificial. Olha a moça dando a dica já. Não, acho que não dava. Você paga, né? Não, o filme todo em 16, né? Inteligência artificial. Eu falei, não, acho que não dava. E tem também o Mackenzie não quis falar com a gente, né? Sim, pro Mackenzie mais agora, né? Não, realmente não quis. A gente tentou contato, eles disseram que não tinham interesse em conversar. E vocês filmam na Secretaria de Justiça e Cidadania, atrás do pátio do colégio, que é um prédio do Ramos de Azevedo. Sob o governo Bolsonaro. Sob o governo Bolsonaro. Não, com a secretaria funcionando. Então a gente filmava de madrugada, a gente saindo umas 6, 7 da manhã, os funcionários chegando, assim. E a direção de arte da Valéria Costa, com todos aqueles cartazes abaixo da ditadura, as pessoas não podiam mexer. Tocar naquilo. Então eles ficaram trabalhando no nosso cenário. Foi único.
no pátio do colégio, que é na esquina, Sim. um padre bolsonarista, que é o um padre padre que que odiava a manda no pátio do Será que colégio, pode que ele publicar ficou isso? tentando... Não, Pode. só vou falar. Ele ficou tentando Vocês quiserem gongar a depois filmagem de assistir. todas as maneiras. Assim. Nossa, Ele tocava o ele sino do Nossa pátio. Senhora. Eu não fiquei sabendo porque a produção protege, né? Mas Você depois já eu tava fiquei com sabendo muitas das coisas. histórias que ele passou de jipe. Ele tem um jipe. Não sei. Ele é um padre bolsonarista, ele tem que ter um É, jeito. tem que ter E jeito, aí faz parte ele da carreata. passava tirando o fino da equipe, até bateu na mão de Meu um Deus. dos assistentes de produção, de produção de arte. E aí uma manhã ele chegou lá e falou assim, com um telefonema eu paro essa filmagem. E aí a produção falou, não é bem assim, a gente tem autorização para estar aqui e tal. Vocês não sabem quem vocês... Todo dia ele ia lá causar. É, não sei, gente. E Tava bravo. a procura dessa Ele tava locação... bravo. Ele não tava gostando. Ele não tava legal. Ele tava incomodado, Então, né? você percebe que o filme, né, você fazer um filme desse, Sim. nessa época, foi um puta desafio também. Dentro de uma instituição pública, Sim, com um padre exato. ali, você começa a perceber Sim. que tem uma série de dificuldades ali também pra coisa acontecer, né? E como vocês chegam nessa locação? Isso daí é interessante. Nossa, foi... vamos lá. Agora, tocando aqui a matéria de vocês. Depois que o filme passou a ser em plano sequência, isso estava decidido, eu criei um grande problema quer dizer, criei vários problemas para todo mundo. Mas, assim, um primeiro grande problema que era encontrar uma locação que valesse interna e externa. Sim, Sim. internamente tivesse. Porque a câmera ia sair de dentro, ia ver a rua, ia ver o outro prédio do outro lado da rua e ia voltar. Então eu precisava de um conjunto de coisas que funcionassem para o mesmo plano. Sim. Porque geralmente o que a gente faz? Aí, essa fachada é tombada, a gente filma as externas de uma fachada tombada, o interior, sei lá, virou um escritório, sei lá o quê. A gente vai e faz o interior em outro lugar. Mas não num plano de sequência. Aí o outro lado da rua a gente faz em outro lugar. Sim. Porque nos cortes tudo se resolve. Tinha que ser tudo no mesmo lugar, interna, externa e o outro lado da rua. Então, não sei, a gente passou em 2019 inteiro procurando lugar em São Paulo, a gente procurou em Campinas também, e a gente não achava muito que tivesse todas essas características. E é aquele momento da direção que, assim, né, a produção do filme é maravilhosa, né, produzido pelo Manuel Rangel, pelo Heitor Dália, Luciano Salim, Diana Almeida, uma galera que ama muito cinema e que estava muito com a gente. Mas é normal da produção também falar, nossa, mas... Não pode ter um corte, tem que ser mesmo um plano de sequência, porque se a gente não tá achando prédio. Pô, não dá pra dar Parece que não tá fácil, né? A gente não Isso tá aqui. achando prédio. Então eu falava, mas vai achar São Paulo é tão grande, não é possível que a gente não ache. A gente vai achar. Tanta coisa. Que é esse lance do cinema, assim, né? Da direção e do... É um bater pé, mas assim, eu também, claro, cedo em um monte de coisas, mas eu acho que esse rigor estético, ele vem com essa... Ele tem que vir com essa calma de falar, não, a gente vai achar. Sim. Quem procurar acha, vamos lá. Caçar frango, que o filme fala. Vai caçando. E aí a gente encontrou essa locação. Sim. E ela trocou nesse período de direção algumas vezes. Tinha uma primeira direção que era muito afim do filme, uma outra que já demorava para responder. Eu fiquei com muito medo de perder essa locação em vários momentos desses 3 anos que a gente esperou para filmar. Nossa. O prédio da frente, que também é tombado, que é o Mackenzie... Teve um restauro de fachada. Eita. E aí eu falava, meu Deus, essa restauração Só faltava vai isso, acabar, né? Vai abrir um Oxo ali. Não, tô brincando. Não, a frente é tombada. Um xoxo. Que a galera chama de xoxo. Xoxo. Que abre em tudo quanto é lugar. É um perigo aqui. A gente saiu, a gente volta, não sabe o que tem. Então, aquele T ali, ele reunia todas essas características, interna valendo, externa, o outro lado da rua tombado também, e não tinha fiação, porque ali a fiação é subterrânea, você tem toda uma rua tombada, porque o problema da fiação, existia fiação nos anos 60, mas a quantidade de cabo mudou muito, né, de lá para cá, a quantidade, aí tem cabo de TV, tem cabo de internet, e são coisas que geralmente não pode mexer. E ao contrário da minha amiga, nova amiga, que foi ver a sessão e falou da inteligência artificial, não é tão simples assim apagar, né? Porque nem é apagar, né? É cobrir. Em vídeo, né? Principalmente imagem em movimento. É. Enfim, os efeitos do filme são práticos também, então a gente tocou fogo nas fachadas. Sim, dava para fazer a rua. Achei ótimo a locação, nossa, não perdeu nada.
Porque a emoção é outra ali, né? É outro departamento. E você percebe como tá dentro daquele ambiente que tem aquele entorno com a arquitetura preservada, te joga para dentro da história, né? Porque você não tem nenhuma interferência de nada que não seja de época. Então acho que isso também te traz, te joga imediatamente para um lugar ali que não tem como você fugir, né? Mesmo o prédio, você não olha para nada ali que... O prédio da Maria Antônia hoje é um espaço expositivo, então museu, tem algumas né? obras ali que também não sairiam, não tinha como mover tem uma as obras. Ali, tem uma esplanada. A própria que intervenção do UNA ali do lado é um prédio moderno. Exato. É inviável. Você tem e até a escala, né? Porque o que a gente tinha ali que era muito interessante era essa escala da rua, um pouquinho mais estreita, daquele lado, do lado de cá. Vocês conseguiram comparar, assim, tipo, diferenças do original para o espaço que vocês ocuparam? Eu me libertei do espaço original. Eu já fui muitas vezes no Centro Maria Antônia, assim, nesses anos de envolvimento com esse projeto. Mas me libertei porque eu acho que essa referência ela é para pouquíssimas pessoas. Exatamente, é menor em função de contar a história. Para minha nova amiga que estava brava comigo, mas outras pessoas que estavam na batalha estavam na batalha, que conheceram o ambiente na época como escola, não ficaram bravas. E é isso, o filme ganhou o Festival do Rio, o filme vai para Chicago, vai para a Índia, então... mas não é na Rua Maria Antônia, isso não faz... Não vai mudar. Eu acho que não faz diferença, é uma ficção, né? Importante lembrar. Perguntar uma coisa, um gancho. Em algumas entrevistas você contou que a história desse dia, do dia da batalha, sempre te chamou a atenção e você sempre quis fazer, você entendeu que isso daria um bom filme, uma boa história. Né? E você estudou na USP, você conversando com seus professores, que alguns devem ter participado, devem ter presenciado isso, e contaram alguma coisa sobre a batalha, acabou engrossando um pouquinho o caldo para fazer o filme. Na visão de você, como identificar uma boa história real, né, que aconteceu, teve a batalha lá, que pode render um bom filme? Ou seja, o que é uma boa história nesse sentido? Né? Bom, é difícil essa pergunta, porque tudo pode gerar uma boa história, né? Qualquer minúsculo desejo humano pode gerar uma grande história. No caso dessa história específica, eu estava estudando muito roteiro na época e tinha uma teoria de roteiro que fala que uma história, ela precisa, uma boa história, ela tem 3 camadas de conflito. Uma camada macro, que ela tem a ver com um conflito grande, externo ao personagem, mas é quase como um guarda-chuva, é um conflito que está sobre o personagem. Tem um segundo conflito que é interpersonagens, então um personagem com o outro, com desejos opostos, e o conflito interno, que é dentro do personagem, ele tem um conflito com ele mesmo. Mais sofisticada será essa dramaturgia se essas 3 camadas forem sobre o mesmo tema. Uau! E os temas, eles são... Tema de dramaturgia é algo muito, muito puramente humano, assim, sei lá, vingança, amor, então, os temas, eles são muito puros, assim. E essa história, ela tinha essas 2 camadas, a terceira do conflito interno eu precisava criar, mas ela tinha a ditadura como conflito macro, o conflito entre personagens, físico, né? Físico, geográfico. Era tudo muito gráfico, assim. E precisava criar um conflito interno para os personagens, e seria o mesmo tema, que é a tirania versus a liberdade. Né? O desejo de liberdade versus a sanha tirânica. E isso existia no macro, existia no interpersonagens, e eu acabei criando essa protagonista, que é uma menina que não está no movimento ainda, e que tem essa paixão por uma outra garota, que ela também não consegue resolver isso ainda, também não consegue, ela está presa nela mesma, né? Ela não conseguiu ainda se libertar, não conseguiu ainda dar o passo de ser quem ela é. E essa madrugada é quando ela vai conseguir. Ela dá esse passo. Então foi isso, foi ver nesse conflito real uma construção dramatúrgica perfeita, e eu fiquei obcecada com essa história. E virou uma boa história. Espero que sim. Claro. Que ótimo. Obrigado pela explicação. Muito bom. Muito bom.
De nada. Fera, eu ia falar pra gente recuar um pouquinho no tempo e falar do seu primeiro longa-metragem, que é o filme Amores Urbanos, de 2016. Então a história acompanha 3 amigos em uma grande cidade e mostra as dúvidas e questões de cada um deles, tanto amorosas quanto profissionais. O filme mostra no próprio título a influência das cidades nas relações e a última cena é uma tomada aérea mostrando casas, prédios, as avenidas, uma grande cidade. Em que medida São Paulo é parte do seu fazer artístico e da sua identidade até como cineasta? É engraçado você falar desse último take, porque esse filme foi fotografado pela Camila Cornelsen, Amores Urbanos, e eu queria que o último plano tivesse essa... Ele é muito íntimo, o filme, né? Ele não tem cenas de São Paulo, ele é todo muito paulistano, mas ele é muito interno, muito de internas, e eu queria que no último plano a gente tivesse a dimensão da monstruosidade da cidade, o tamanho da cidade. Sim. E hoje o drone é uma coisa mais corriqueira, naquele momento não era tão corriqueira. Ainda mais um filme sem dinheiro nenhum. A gente foi filmado em 14, com 100 mil reais, assim, o filme. Olha. Então já não tinha muito drone em São Paulo, e o que tinha, eu não tinha nenhum dinheiro para pagar, nada, na verdade, no filme. E aí o Will Will, ajuda aqui, pô. Não, o Will colou de madrugada pra fazer esse plano justamente do drone. E o drone subia. Eu falei, dá pra subir mais? Dá pra... Vamos. É, genial. E vai zoom, vai tá até a estratosfera. Qual que foi a pergunta, desculpa? Como que São Paulo é parte do seu fazer artístico? Pois é, total, né? É o meu segundo curto também, o Elo, ele tem muito essa coisa de São Paulo, que é o dia que uma menina que vive ali, o primeiro coração partido dela, no dia que Regina morre, então ela andando pela cidade e vendo as pessoas chorando. Ela é de 2008, né? Ela é de 2008. São Paulo é a cidade mais legal do mundo, eu acho, né? Então... Acho que a gente mora, né? Eu acho que eu tenho essa... Não que eu conheça todas, assim, mas acho que é uma cidade que te desafia muito esteticamente, porque ela tende a ser, na maioria das vezes, muito feia, muito dura, muito difícil, mas ao mesmo tempo é isso, cria em você um desejo de encontrar a beleza, de encontrar o novo, e um estranhamento também, né? Tudo sempre muito estranho, pessoas estranhas, lugares estranhos. E eu nunca morei em outra cidade, né? Eu nasci aqui, sempre morei aqui. Hoje eu já me sinto até um pouco... Todo mundo, né? Muitas pessoas migram, emigram e vão pra lá e pra cá. Meus pais mesmo são do Rio, vieram pra cá. E eu nunca saí, nem tenho vontade, assim. Acho que é uma cidade que me nutre muito, assim, me alimenta muito, assim. Às vezes eu vou pro mato quase todo final de semana, ultimamente. Descansar a mente, a vista. Mas a cidade é aqui. Eu acho que quando você escreve história, você escreve sobre gente, né? Sim. Acho que poema você até escreve sobre a natureza, sobre o que for. Mas dramaturgia é sobre gente. Ninguém escreve uma história sobre... Até escreve sobre um cão, mas aí você humaniza, né? Vira uma pessoa, na verdade, né? E aí, para escrever sobre gente, tem que... Um lugar com muita gente. Tem que ver gente, tem que conhecer gente. Sem dúvida. Exatamente. E todo tipo de gente, né? Muito bom. Bom, a conversa tá sendo muito legal. Gente, que delícia. E a gente já está indo para o finalzinho. Então eu queria ouvir de vocês, os nossos ouvintes adoram dicas. Queria ouvir de vocês algumas dicas de livro, filme, do que vocês ouviram, de coisas assim que vocês... Você foi para a Índia. Relacionado com o filme? Não precisa ser uma dica para os nossos ouvintes. Gente, nossa, e a gente fala isso sem avisar antes, né? Pra pensar. Mas... Eu tenho uma dica que eu dirigindo... Vocês leram recentemente. Não, mas aqui tem uma cena de sexo no filme. Sei. Que todo mundo que assiste fala muito dessa cena. E que ela tem uma história também, o Fernando Moraes, ele faz uma participação no filme, né? Ele faz uma participação. Ele é um professor que está lá discursando.
E o Fernando pediu para ler o roteiro, né? Eu convidei ele, falei da história, ele falou, faço com certeza essa participação, eu queria ler o roteiro. Eu já falei, ai meu Deus, socorro. Fiquei super nervosa, mandei o roteiro para ele. Ele foi muito generoso, elogiou e tal, falou, mas eu sinto falta de sexo e sangue, precisa ter mais sangue, que sexo não tem nada, não tem nenhuma cena. Eu falei, nossa, é verdade, né? Tá estranho isso. E aí escrevi essa cena das garotas, e que primeiro era um amasso, né? E depois virou uma cena de sexo, acho que pós-filmagem, né? E a gente não... Foi uma diária extra. Sei. E o Will trouxe o trabalho de um fotógrafo que eu não conhecia, que é incrível, que foi meio a base, o fotógrafo Still, mais, né? E que foi meio a base para essa criação. Que eu acho que é uma boa dica. Mas aí você tem que dar. É um fotógrafo que chama Paolo Gioli. Ele é um italiano que vai morar em Nova York, mas ele é artista plástico. E aí, no final da década de 80, ele começa a fotografar e tem um trabalho de fotografia com pintura muito bonito, assim. Umas gravuras. Paolo? Gioli. E aí dentro dessa... É um inventor, assim, um cara que eu me inspiro muito. E ele dentro dessa dinâmica dele tem todo um trabalho dele com distorção e com pinhole, que é muito legal, que ele faz umas câmeras com botão, com bolacha. Olha. É muito legal. E aí, a partir disso, você tem esse resultado visual dele que é meio desconstruído, assim, né? Tem uma coisa de retrato que eu gosto muito, mas tem essa coisa mais experimental de forma, de corpo. E aí a gente foi entrando dentro disso, assim, pra construir essa cena, que é uma sequência dentro do filme que ela vai para outro lugar, né? Sim. De repente você olha lá, você tá dentro de um outro mundo, assim. Mas é meio dentro da cabeça delas, né, naquele lugar. Muito legal essa cena. É, muito legal. Porque ela dá uma cortada na um respiro, coisa, porque né? eles vão para um outro universo paralelo. Eu sinto. Muito bom. Muito legal, muito... Ótima dica. Dica do Will, eu só dei uma espetada. E não sei se tem a ver, acho que tem a ver com o filme, porque é uma referência forte para mim. E é um filme brasileiro, acho que bastante conhecido entre quem curte cinema, não sei no geral, que é o Bang Bang, do André Tonati, que é um filme que é uma super referência para mim, desde a primeira vez que eu vi, já vi algumas vezes. É um filme também preto e branco, você tem São Paulo ali nos anos 60, numas imagens que fala do André Tonati? O Inácio fala do André Tonati. Ele é... Esse filme é incrível. Esse filme foi feito, reza a lenda que os rolos não eram numerados. Sei. Aí, assim, breve nota de rodapé. Quando a projeção também ainda era em 35, você tinha um longa, tem mais ou menos 4 rolos de 35, 5, depende do tamanho padrão, assim. Não era mais, era 15 minutos, era um monte de rolo. E reza a lenda que o rolo do Bang Bang não era numerado, os rolos não podiam ser numerados, e o projecionista ia colocar, e cada pessoa que visse ia ver numa ordem. Nossa, que tem massa. Essa lenda, não sei, né, gente, assim. Hoje em dia eu já assisti algumas cópias digitais do filme, na Cinemateca sempre que tem eu corro atrás e vejo. E é um filme brilhante, assim, tem essa energia do nosso cinema de autor, PB. Tem muito de São Paulo, tem muita arquitetura de São Paulo também. Que legal. Olha, uma boa pedida, né? Não, total, já vou atrás. De a gente fuçar. Muito bom. Bang Bang. Muito bom. Agradeço muito. Nossa, gente, que episódio. Vocês muito gostoso mesmo. Foi muito legal. E não percam. É emocionante, é maravilhoso e vocês, sem dúvida, vão se encontrar com o filme de alguma maneira. Ou pela memória do pai, ou pelo que vocês sintam nesse momento de assistir o filme. Imperdível. Muito bom. E acho muito atual o filme. Muito atual. Infelizmente atual. Infelizmente muito atual. É isso aí. Vamos nessa. Obrigada, gente. Adorei. Obrigado. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Equipe Betoneira. Apresentação: Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção: Lívia Piccolo. Filmagem: Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização: José Barrichello. Design: Flora Canal. Redes sociais e fotografia: Ana Mello.
trilha sonora de abertura e final, Mário Capri.